É isso aí, Reclamers. Hoje, dia 11 de julho, começa mais um Reclame na Nova Brasil, sempre trazendo conversas complementares entre propaganda, entretenimento, música, show, política e tudo, né, Ju Trevisol? É isso aí. Estamos aí toda terça-feira, ao vivo de meio-dia a uma, em todas as nossas redes sociais e às 10 da noite na Nova Brasil FM para todo o Brasil. É isso aí. E vamos começar logo essa brincadeira trazendo os nossos dois convidados especialíssimos para esta conversa. Quem que é o primeiro, Ju? Vamos começar. Ele é rapper, vocalista da banda Afrocidade, com influências da musicalidade negra baiana e internacional, promovendo consciência social e valorizando ritmos afro-baianos. Tem novidade solo chegando também. Bem-vindo, MCDO. Satisfação, família do programa Reclame Nova Brasil, MCDO na voz, sintonizado. Para mim é uma honra em nome tanto de mim mesmo como artista e também da nossa banda, que é a Afrocidade, que é essa nossa diáspora musical, né, que se encontra ali em Camaçari, que nasce em Camaçari, que é a região metropolitana de Salvador, uma cidade industrial a partir de uma visão dessa linha tênue, onde se encontra o maior número de comunidades quilombolas da região metropolitana de Salvador, e a gente é um resgate justamente para poder dar voz a esses mestres e matriarcas que ali existem, que são inspirações. Se não fossem eles, a gente não estaria na caminhada, né? Eles e elas. E é isso, a Afrocidade bebe dessa fonte, né? Dessa fonte de inspiração e criação a partir dessa existência de Camaçari. Eu sou MCDO, venho do rap, do movimento hip hop de Camaçari e de Salvador também, porque eu nasci em Camaçari, mas a família de minha mãe é de Salvador, então eu migrei uma época para Salvador, me criei um tempo ali e tive experiência com a cultura hip hop. Depois, quando eu volto para Camaçari, eu sou abraçado pelo movimento hip hop que ali já existe e tal, na cidade. E foi o que me formou como artista, né? Tipo, até chegar à Afrocidade, que me projeta e me projetou e me projeta até hoje, né? Maravilha, maravilha. Vamos falar muito mais disso. Deixa eu trazer o segundo convidado para essa conversa, que ele tem 25 anos de experiência nesse universo criativo. Eu vou ter que falar. Ele começou, tinha 7 anos a trabalhar no mercado publicitário. Ele já passou pelas principais agências do mundo, como RGA, Cubo CC, Kickway de São Francisco, Organic em Toronto, e nas brasileiras como FCB e Macan Erickson. E hoje ele é CCO da Publicis Brasil. Seja muito bem-vindo, Mauro Ramalho. Muito obrigado. Valeu, um prazer imenso aqui. Sempre um prazer poder falar com vocês aí. Tá muito massa. Deixa eu começar logo introduzindo essa história. Por que publicidade e não música, por exemplo, já que você é um guitarrista, por exemplo? Nossa, guitarrista. Eu só arranho na guitarra, assim, mas eu não sei nada. O meu aprendizado é literalmente de YouTube, assim. Eu não tenho zero vocação. Autodidata. Mas assim, bem básico mesmo. Tá, assim. e por que propaganda? Cara, acho que propaganda sempre foi uma das minhas paixões, assim. Eu costumo dizer que, cara, quando a gente... É muito difícil ter que escolher uma profissão, né? Então, e tão jovem, né? Eu fico pensando nos estudantes, enfim, saem da escola ali e tem que optar por uma profissão. Eu acho muito difícil. Eu nunca fiz essa escolha. Então, eu acho que eu sou muito grato por isso. A minha família... Minha mãe é artista plástica, né? Então, minha mãe... Eu nasci ali no meio dos desenhos, enfim, de fazer as coisas ali, coisas muito manuais. E minha mãe esculpia as coisas, assim. Legal. Então, vem muito de família, assim. Então, eu acho que a minha trajetória, ela naturalmente foi se enquadrando e se alinhando ali com publicidade, né? Isso virou comunicação com o passar dos tempos, né? Então, acho que sou muito grato por não ter escolhido. Então, foi muito bom. A propaganda ganhou com isso. E você? Como é que a música começou na sua vida? Da onde isso vem? Você falou um pouquinho da onde vem, né? A raiz da Afrocidade, mas aonde vem para você, assim, quando você despertou e falou, é isso que eu quero fazer da minha vida? A minha história com a música, ela começa assim, tipo, meus pais, né, que, tipo, mais meu pai, assim, ele tinha essa onda com esse prazer com vinil e tal, então ele botava muito pra tocar. Meu pai, ele foi um cara que foi professor de matemática e tal ali da cidade, mas a veia musical é muito presente na minha família de parte de pai e de mãe, né? Eu tinha um irmão dele, tem um irmão dele que é um tio meu, tio Nego, que ele cresceu com Bully Bully, que é um cordelista incrível, que eles são daquela região de Canudos ali e tal, e aí Bully Bully foi pra Camaçari, ele era grande amigo de meu pai. Então eu acredito que esse lance com as palavras, que esse lance mais poético é algo que tem ali um pouco desse gênero ali, que de repente eu
veio pra mim do meu tio ali, que ele era cordelista, ele tocava triângulo, sanfona, naquela vivência É ali do genético, é sertão, genético. e ele já cara. eu não toco nada, né? Mas a música, ela pulsa, ela é algo muito, é uma tecnologia muito espiritual, né? Tipo, que tá presente muito na gente. E aí ele botava uns vinil de Olodum, tipo, muita coisa do que a gente sempre ouve lá, né? E Claro. meu pai, ele era muito fã também de uns rock and roll, assim, ele ouvia muito Marvin Gaye também, ele ouvia muito Led Zeppelin, então ele era muito versátil, Nossa, assim, nessa cara. questão de ouvir umas Que legal. paradas. E aí eu ouvia muito Olodum, Timbalada, e tinha muitas coisas que a gente ouvia ali, né? Michael Jackson, ele tinha muitas coisas assim. E aí eu estava sempre com essas referências do que ele tinha ali ouvindo, e sempre tive isso presente. E aí eu lembro que quando eu era muito novo também tinha influência também, não só do meu pai, porque meu pai, quando ele faleceu, ele faleceu, eu era bem novo, mas eu tenho muita memória, tipo, fotográfica, assim, desses momentos, além Sim. das fotos que é registrada, mas e aí quando você acessa essas fotos, assim, aí vem um filme, assim, você vai acessando, Sim. vai voltando, né? É o legado do seu pai. E aí minhas irmãs, eu sou filho mais novo, né? Eu tenho 2 irmãs mais velhas que eu, então elas estavam inseridas muito, tipo, sei lá, paquerava os caras do skate mais velho ali, que era da época dela, que era do bairro, então a galera do skateboard. Então, o skate, ele é uma fonte primordial para eu estar onde eu estou fazendo rap, né? Tipo, porque o skate, ele tem essa relação muito forte com as tribos e com as músicas subversivas da época, né? E a Sim. música subversiva muito forte na época era o rock and roll, né? E suas vertentes. O skate faz parte Hardcore, do hip hop, né? Da cultura muito, hip hop. muito né? presente. Mas era uma época, tipo assim, no meio dos anos 90, a galera sempre tava muito ligada com rock and roll, né? Hardcore. Então, Charlie Brown Jr. tocava muito nos campeonatos de skate. Era uma Sim. época que, tipo, É. tava bombava muito mesmo. presente. Total. E aí eu lembro que eu era moleque, ficava ouvindo os discos, os CDs que minhas irmãs tinham de Charlie Brown, eu ficava ouvindo. E aí eu viciei mesmo, assim, Charlie Brown Jr. na minha vida, assim, fiquei ouvindo, ouvia tudo. Tipo, Todo assim. mundo viciou Não, em o Charlie Charlie Brown Brown faz Jr. Todo parte mundo, da né? adolescência É. de uma Total. galera. E aí eu Todo lembro que mundo. eu conheci uma música específica que foi do 3º CD de Charlie Brown Jr., que é o Nadando com os Tubarões, que é a música Banca, né? Que aí tem que foi, tipo assim, ele já começou a trazer a galera do rap desde os primeiros discos, né? No primeiro e segundo disco, ele já trazia DMC, e outros artistas, The Menos Crime também, a galera das quebradas, tipo, da Baixada Santista, ele já começando a trazer, porque tinha justamente esse lance que a gente tava Essa falando, referência. da marginalidade, e ele começou a trazer a música rap pra próxima do rock and roll, assim, e aí a galera já ouvia, só que essa música, a Banca, especificamente, tocou em mim, eu falei, pô, essa parada aqui, Eu quero que fazer onda um é negócio essa desse aqui? aí. Tipo, e aí tinha a participação de RZO, os caras daqui do Sim. São Paulo, e Sabotagem. Que a música é Ratatá, é bicho solto, fica ligeiro, já faz parte do jogo, todo cuidado é pouco, Ratatá, é bicho solto, ratatá. E aí eu ouvi essa música, tipo, eu me apaixonei por esse som, cheguei pra um primo meu, né, que Laércio, assim, tipo, primo de consideração meio que, tipo, minha mãe era muito vinculada à mãe dele, então, tipo, era aquele cara que era muito referência pra mim. Eu falei, porra, Léo, qual foi aqui desse som aqui? Ele, acho que você tá de bobeira, véio, você não conhece não, é RZO, velho, Sabotagem, peraí. Aí fez uns vinil, copiou uns vinil pra mim, uns vinil não, perdão, CD. um CD, mídia mesmo, copiou no PC, fez uma mídia dos 2 primeiros discos do RZO, né, Todos São Humanos e Evolução é uma Coisa, e o de Sabotagem. Aí eu ouvi o Rap Compromisso. Eu ouvi Nossa, até Sabotagem. furar o CD, ficar Sabotagem, preto, descascar. Nossa. Aí eu ouvi isso, tipo, muito. Foi tua faculdade. E aí eu ouvi muito esses 2 discos especificamente, que deles foram trazendo outras veredas pra eu poder ouvir outras coisas. E aí eu comecei a ouvir mais outras coisas da época. Aí fui indo pra Black Alien, aí fui indo pra SNJ, todo aquele rap paulista da época, e carioca também. E aí fiquei ouvindo, e aí eu comecei a conhecer o rap do meu bairro também, que era o bairro da onde eu fui criado, que era a Boca do Rio. E Salvador era uma época que tinha muito os rap nas quebradas. E lá existia o Boca do Rap, que era um evento de hip hop que existia comunitário mesmo. E aí eu comecei a conhecer que os raps que existiam nas quebradas iam trazendo grupos de rap de Salvador, de outras quebradas, iam fazendo esse link, né? Essa imersão, Legal. assim. É uma língua, né? Mas nessa E aí- época você já fazia música. Não, aí eu só via muito. Tipo, eu era muito novinho, tinha meus 11, 12 anos. Com 11 anos? Eu comecei a ouvir muito novo mesmo, assim. Rap muito novinho mesmo, 10, 11, 12 anos. E aí eu lembro que os 2 amigos meus que andavam comigo já faziam rap. E a galera sempre se encontrava, assim, no fim de tarde ou início da noite, em alguns picos do bairro ali, pra se encontrar, resenhar.
e os moleques já faziam freestyle, já faziam as rimas. Ali já. E aí começava a rimar, e eu ficava meio que acanhado, aí os caras pediam pra eu rimar, eu cantava umas músicas de sabotagem. Aí eu ficava rimando as músicas de sabotagem, até que um dia eles, na outra sessão, assim, os caras, vai fazer um improviso, eu falei, pô, não sei improvisar não. Aí o brother falou, você canta música de sabotagem, mano, como é que você não sabe improvisar? Música de sabotagem é difícil de cantar, que não sei o quê. Eu falei, pô, mano, não sei improvisar não, mano. Aí eu peguei, voltei pra casa com isso na cabeça. Aí depois, numa outra sessão, eu fiz uma rima. Quando eu fiz essa rima assim, tipo... Desbloqueei e aí, mano, tipo, não quis mais parar de fazer freestyle. Fiquei até chato de, tipo, eu encostava do lado de alguém rimando. Cara, aí chegava no lugar, improviso, massa, não sei o quê. E aí, pronto. Aí Começou minha a caminhada carreira. começa com freestyle, com a rima, com as batalhas de MC. Apesar de que eu não sou tão forte assim na batalha de sangue, eu curto mais nas batalhas de tema, sabe? As paradas temáticas. Inclusive, foi as que eu mais me dava bem. Tipo assim, porque a de sangue tem que ter uma parada mais fria, assim, né? O cara, você tem que ser um pouco mais frio. E às vezes rolava uma batalha de confronto, assim, de ataque. Eu já me emocionava, já começava a falar de outras coisas, eu perdia um pouco o foco. Mas quando era de tema, assim, eu já conseguia desembolar melhor. E aí daí eu volto pra Camaçari, aí conheço a galera do hip hop de Camaçari. Aí começa a tua fundou trajetória. um coletivo lá de hip hop, e aí foi que aí o coletivo acabou, aí eu chego até a Afrocidade, e aí tô... Eu lembrei de uma curiosidade aqui, só pra constar, que eu entreguei o disco de ouro pro Charlie Brown Jr. Caramba. Que barato, isso que é MTV? Não, no Faustão, na época No eu dançava no balé. Tinha 14 anos, sei lá, no 2000. Trabalho infantil. Trabalho infantil. Eu me lembro que eu achei o máximo, que eu era super fã. Eu falei, nossa, eu vou entregar o disco de ouro pro Chorão. Foi bem legal. Mas vem cá, a gente está falando muito de referência, né? O como é importante na criação da identidade do trabalho, essas referências que a gente vai tendo ao longo da vida, tanto da vivência familiar, né? No seu caso, você já tem ali uma coisa cultural de família que veio, e aí talvez por isso também esse gostinho pela música mesmo, sendo só um hobby. Sim. Como é que, de alguma forma, essas referências, ou quais forem, foram costurando a tua trajetória, da sua não escolha até esse caminho que você trilhou tão enorme, assim, passagem em tantos lugares? Eu acho que eu tive essa felicidade familiar mesmo, né, de buscando essas referências. E eu lembro quando eu tava... É muito doido, porque quando eu ingressei na primeira agência ali, né, acho que eu nem sabia direito que era uma agência, né, mas eu caí numa agência digital e eu acho que ali foi para mim onde eu bebi das melhores referências da minha vida, assim, porque hoje eu vejo que a trajetória do publicitário tradicional, né, enfim, ele nasce numa agência, pelo menos da minha geração, né? Ele nasce numa agência mais tradicional ali, vem caminhando e com o passar do tempo ele vem se digitalizando. O meu caminho foi exatamente o contrário, né? Então eu, por acaso, caí numa agência que era uma das primeiras agências digitais do país, que era a agência Clique. E dali... Emblemática, né? Emblemática, era a agência Clique e a Euro, eram as duas agências digitais da época, né? A Euro 4D, né? Lembra disso? Então, todas as minhas referências vieram de lá. Alon. Sorachevski. Isso, exato. Então, eu fiz o caminho meio inverso. E eu acho que isso, para mim, foi fundamental, né? Porque eu vim trilhando, todas as minhas referências vieram daí, eram mais digitais, eram desse universo, era do novo. Qual o próximo passo, né? Qual a coisa nova ali que tá ali? Então, desbravar muito o que não existia ainda na época. E aí, acho que isso foi me moldando. Então, eu acho que isso, para mim, foi uma projeção muito grande, assim. Enfim, depois de um tempo eu saí do país, fui trabalhar em Toronto um tempo, depois lá na IKEA em São Francisco. Mas eu acho que as referências foram muito importantes na minha vida. Você já nessa época, vocês ali naquele trabalho inicial do dígito, já tinham um feeling do que ia vir a acontecer? Não tinha a menor ideia, assim. Né? Então... eu sabia que digital era o futuro da comunicação, né? Porque é aquilo, né? A gente sabe, sempre quando entra uma tecnologia muito forte, como foi a internet, não tem como ir embora, né? Então eu já sabia que ali tinha alguma coisa, mas eu não tinha a menor ideia de onde ia parar, né? Da projeção. Mas era um caminho sem volta, era um caminho sem volta. Era um caminho sem volta, isso dava para saber. Então, ali eu fui apostando minhas fichinhas, né? Então acho que foi bom, foi uma trajetória boa, assim, uma onda boa. Já a gente vai falar um pouquinho mais dessa sua experiência internacional e como isso interfere no seu trabalho hoje. Mas antes eu queria saber de você, MCDO. Antes da gente entrar um pouco mais no Afrocidade nesse encontro, como você vê a importância do digital para a divulgação dos trabalhos hoje, né? Porque
talvez quando você tinha 11 anos, você falou que o cara compilou no CD para você, o material para você acompanhar, e hoje no digital a gente tem acesso a tudo do mundo inteiro. Você pode gravar algo na tua casa com um notebook, sabe, não precisa ter uma ilha grande de edição, você coloca e todo mundo tem acesso. Como isso interferiu e interfere na sua trajetória profissional? Tipo assim, a gente tá vivendo um outro momento, né? Que é, como você falou, é muito importante porque a gente viveu uma época onde as indústrias das grandes emissoras, das rádios e da televisão em si, das grandes gravadoras também, tipo, existia um certo monopólio no mercado. E hoje a gente vê que é muito mais democrático. Apesar de que existe todo o business, existe todo um processo, mas a gente consegue pegar artistas independentes que hoje em dia conseguem criar os seus canais no YouTube e automaticamente eles as plataformas digitais elas democratizaram mais. E a gente tinha também uma referência muito mais verticalizada assim, tipo, para a música que a gente consumia no Brasil. Tipo, a gente bebia muito mais uma fonte norte-americana, que é muito importante. Eu acho que o hip hop norte-americano, ele é importante, apesar de que, tipo, até mesmo esses movimentos como os Panteras Negras, a Zulu Nation, foram referências muito importantes. Por exemplo, você pega os blocos afros de Salvador, você pega o samba reggae, tem uma influência política muito grande dos Panteras Negras, então, que é uma referência verticalizada. Quem foram os Panteras Negras? Para quem tá ouvindo aqui, a gente não tem a menor noção. Sim, os Panteras Negras, eles surgem... são um movimento subversivo pan-africanista que surge na época pós-Segunda Guerra Mundial ali, né? Onde os Estados Unidos e alguns outros territórios de diáspora, né? Jamaica principalmente, outros territórios, principalmente os Estados Unidos, que a gente estava começando a passar por um processo de transição econômica no mundo, também um processo de transição econômica que estava interferindo, estava influenciando muito nas periferias do mundo todo, das grandes diásporas, né? Tipo, principalmente Estados Unidos ali, sul dos Estados Unidos e e a região do Brooklyn também, Bronx, toda aquela região. E os Panteras Negras, ele surge contra, de fato, a opressão do racismo, do fascismo, que era muito mais explícito naquela época ali nos Estados Unidos. Ninguém precisava disfarçar, contra a Ku né? Klux Klan, principalmente, também. Então a galera viu. Aí tem o ideal muito de Malcolm X também, que é esse ideal do ideal da luta armada também. Tipo, a gente precisava assim instruir politicamente relacionado ao processo de resgate da nossa história, que é esse resgate a escravidão, ela apagou a nossa memória, a história do povo preto em diáspora. A gente, quando fala da diáspora africana no Ocidente, que é a América, a gente sai escravizado, o nosso povo sai de lá do nosso território, da nossa terra e vem para cá sem direito a nada. Então, apagou nossa história, apagou nossa memória. Então, os movimentos pan-africanistas, eles são subversivos, eles são um resgate para isso. Então, politicamente, a comunidade precisava se aquilombar, né? E nesse processo, os Panteras Negras, a Zulu Nation, todos esses movimentos institucionais, eles surgem para isso, para um processo de resgate. Então, a galera vinha com esse ideal de, tipo assim, não adianta a gente estar levantando bandeira de paz se os caras tá com arma matando a gente, irmão. Se a gente não se unir, se a gente não se instrui politicamente. O massacre era sinistro, né? Com os cães, os caras era tipo, sem simpatia, tá ligado? Então, os caras estavam ali com arma querendo matar a gente ia ficar pedindo paz. Não, a gente precisa. A partir de quando eu me identifico com um homem preto, eu já sei que o meu semelhante não é meu inimigo. Tá ligado? Então, já foi. Meu inimigo é quem? Tipo, então a galera já se une e isso começa a formar outros movimentos, que é a própria música. Quando a gente tá falando de comunicação, a música ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta de comunicação muito importante. Então, os Panteras Negras, eles são esse movimento aí, que inspira diversas outras diásporas. E aí, voltando para esse processo, como a gente está falando do processo digital, das plataformas digitais, é muito importante a gente saber que tipo, foi importante, no meu ver, eu acho muito importante o que a gente bebeu de fonte da música preta norte-americana em diáspora. Porque, até então, a gente já vivia um processo de opressão muito grande. Eu vejo que, tipo assim, o próprio Brasil sendo o lugar, Salvador, Bahia, sendo o lugar mais preto do mundo depois da África, e a gente sabe que o processo de mestiçagem foi uma estratégia de extermínio muito grande, onde, tipo assim,
a gente teve uma referência muito grande aqui no nosso país, que foi a Guerra dos Quilombos, que foi a nossa maior fonte de luta pan-africanista. A gente não precisa, às vezes a gente não precisava nem ter pego uma referência fora, a gente já tinha aqui. Só que os livros de histórias apagaram tudo isso. Então, tipo assim, a maior referência foi a Luta dos Quilombos, quando se pega ali desde todo o Nordeste, o Norte e o Nordeste do Brasil. Então, a gente, sabendo que isso estava em apagamento, foi importante também que vinha uma galera lá de cima, do Norte da América, ser referência para nossa música. Só que já estava existindo várias outras músicas em várias outras diásporas do mundo, que esse mercado digital, musical, não fazia com que a gente olhasse para esse lado horizontal. Hoje a gente consegue, vamos supor, a gente bebeu a fonte ali de coisas lá nos Estados Unidos, que foi referência para, dar um exemplo do samba reggae, né, que surge lá em Salvador. Pô, a gente começou a falar de política, foi inspiração ali, o Panteras Negras, não sei o quê, mas estava existindo coisas muito mais próximas da gente. Quando a gente está no litoral, né? Salvador tem toda essa... a costa tem uma conexão muito mais com as nações que vêm da costa da África. Então já estava existindo vários outros movimentos de música preta que a gente não tinha acesso. E hoje a gente já passa a ter um acesso. A gente já não fica mais preso a esse business, nesse lugar mais norte-americanizado. A gente já consegue respeitar a nossa história. Para a África também, para um lugar mais horizontal. A gente começa a buscar outras referências que sempre existiu. Aí hoje em dia você pega o mercado para falar, tipo assim, o New Afrobeat, o New não sei o quê. Tipo, a gente tá vivendo um mercado mais digital, onde essa música orgânica, junto com a música mais digital, ela se torna um movimento mais híbrido, mas eu acho que não é algo novo, né? Eu acho que é uma continuação do que a galera já vem fazendo lá atrás. Então a gente já tem uma referência muito grande na África. De uma galera, vamos supor, o som tá batendo, a gente tá tendo acesso agora, mas o bagulho não é novo. A galera já tá vindo fazendo, acho que existiu só mesmo uma indústria que fez com que ela que foi abafando mesmo. Eu acho que a gente chegar até esses acessos, eu acho que só isso. E é legal a gente ter mais acesso a essa informação e acesso a essa cultura. E eu aproveito para colocar você, mano. A gente tá falando de diversidade, da importância de você valorizar, de você dar voz. Claro. Eu sei que a Publicis também tem uma política de apoio à diversidade. Eu queria que você falasse um pouquinho disso agora pra gente. Cara, é bem forte, assim. A gente tem a gente aposta bastante na diversidade, né? Eu acho que a comunicação como um todo tá acelerando nesse sentido. Porque eu acredito e realmente traz pontos de vista diferentes, traz novas referências, traz novos ângulos, novos jeitos de pensar, né? E, consequentemente, a gente fica mais criativo, né? Quando a gente fica enviesado ali num único ponto de vista, nas mesmas referências, é claro que o output criativo ali ele vai ser muito parecido, né? Então, o que a gente está fazendo agora, a gente está abrindo literalmente essa boca do funil, né? Para que mais pessoas diversas entrem na agência, ingressem na agência, né? A gente tem alguns programas na Publicis, tem o Entre agora, que tá rolando agora, né? Vai começar agora, as inscrições já estão acontecendo. Então, o Entre agora é um programa para a gente ingressar, para a gente treinar mulheres, e aí majoritariamente mulheres pretas. A gente está abrindo esse ano para trans e indígenas, então, mas majoritariamente mulheres. Qualquer mulher nessa característica pode participar? Tem que ser publicitário? Não tem. Tem que ter uma afinidade, obviamente, com o universo da comunicação, mas não tem. Quem está fazendo toda a curadoria para a gente é a Carreira Preta, né? Então está fazendo toda a seleção dessas mulheres, e é um curso longo, é um curso que vai ter, em média, ali, duração de 4 meses. E aí a gente forma essas mulheres, e aí a gente absorve tanto na Publicis, quanto tem projeção e parceria com clientes, com outras agências, né? Então, a gente está mergulhando de cabeça. A gente já tem um tempo já que a Publicis faz esse trabalho. Já tem alguns anos, é um programa bem reconhecido no mercado. E agora a gente está colocando o pezinho em 2023 aí. E como é pensado isso pelas marcas? Espera só um pouquinho. A gente vai ter que ir para o intervalo agora. Já? Passa tão rápido, rapidinho. Né? Daqui a pouquinho a gente volta. Para você que está com a gente aqui na Nova Brasil FM, a gente vai ficar com Baby Te Liguei, do Afrocidade. Olha aí. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar um pouco mais de música, um pouco mais de comunicação, um pouco mais de igualdade, de um modo geral. A gente já volta. E para você que está com a gente aqui no TikTok, no YouTube, está com a gente no digital, você vai ficar com o filme do Leite Ninho pro Dia das Mães, uma campanha da Publicis, que é uma campanha muito legal.
que o processo, acompanhei, o processo é muito interessante, acho que vale a pena ser citado. Daqui a pouco a gente volta e fala mais sobre isso. Ai, ai, haja coração com essa campanha de Dia das Mães de Ninho, criada pela Publicis, viu? Ó, mas não vou ficar sozinha nessa aqui não. Dá o rec e vem se emocionar junto comigo. Bom, quando a gente pensa em ninho, a gente pensa em amor. Acho que o brasileiro tem uma relação muito forte com essa marca. E essa marca também é uma marca muito relevante dentro da cultura brasileira. Uma consumidora uma vez disse, quando a gente perguntou o que é ninho pra você, e ela disse, ninho é o abraço da minha mãe, né? Tem uma história aí. É uma relação que ela é muito real, ela é muito verdadeira, existe uma troca e uma sintonia ali muito sincera. Porque afinal, é essa relação do cuidado da mãe com o filho e participa desses momentos desde sempre. Então, quando a gente pensa nessa campanha, ela está retratando isso, o amor entre mãe e filho. Se para a maioria das pessoas o Dia das Mães acontece ali no segundo domingo de maio, para a gente acontece durante, sei lá, 7, 8 meses do ano. Então, é um assunto que é muito intenso para a gente o ano todo. E a gente está, esse time todo junto, o tempo inteiro ajudando a construir. Então, a gente sempre tem esse desafio de pautar a campanha em cima de conversas sobre o maternar, sobre a maternidade, e ao mesmo tempo ter uma carga de sensibilidade, a gente chama de cryability, né? De ter uma sensibilidade, um olhar sensível para essa conexão de mãe e filho. Então, quando a gente foi pensar, campanha de 2023, campanha de mães, a gente precisa entender quais são as dores das mães. E a gente entendeu que nessa fase, né, de vida das crianças tem muito uma insegurança das mães de querer ter todas as respostas, né, de querer passar toda a educação, ter resposta para todas as perguntas. E, de fato, o mundo em que as crianças estão crescendo hoje é muito diferente do mundo em que essas mães cresceram. E também como resposta a essa dor, como marca de insight, de falar, tudo bem não saber o caminho, porque o caminho a gente vai construir junto, e a gente, né, mãe e filho, vamos descobrir juntos esse caminho. Foi muito engraçado, a gente tinha esse tema do aprendizado e no primeiro dia que a gente apresentou a campanha para o time da Publicis e para o time da Nestlé, quase todo mundo chorou. E a nossa campanha, ela foi sobre reconhecer e valorizar esse aprendizado, né? Esse aprendizado que ele é construído na relação entre mãe e filho. E basicamente nosso insight sai daí. Infelizmente, muitas marcas no Dia das Mães acabam trabalhando esse tema de um jeito muito romantizado. E tanto o time da Publicis quanto o time de Ninho, a gente acredita em ir no caminho contrário. Então, o nosso farol sempre é ser verdadeiro, é sempre conversar com as mães, viver e olhar e entender o que essa mãe está vivendo na vida dela, para a gente conseguir chegar numa campanha que retrate de um jeito bem fiel e que traga temas importantes para ela. Esse é sempre o nosso farol. Acho que esse processo de encontro de uma marca, quando quer contar histórias reais, nada melhor do que conectar com criadores de conteúdo de favela. Então foi isso que a Nestlé, Publicis fizeram, procurando digital favela, procurando histórias verdadeiras, inspiradoras e com mães de favela, né? A gente acreditou nesse poder dessas histórias, tanto é que a gente trabalhou em formatos de até 2 minutos, inclusive para TV, mas enfim, para o digital. E aí essa campanha tinha um ecossistema 360, né? Então a gente tirou essa camada bem publicitária, a gente foi para um lado mais documental, né? A gente tem um filme que traz uma história linda da Sandra e do Damião. A gente tem a história da Sandra e do Rian, da Gisele e da Sarinha, da Alessandra e do Arthur, histórias que a gente trabalhou no digital de um jeito super especial. Essa curadoria com 16 mães foram que trouxeram a verdade para essa campanha, né? E essa narrativa diversa e autêntica de mães de favela. Elas são histórias únicas, diversas, mas que elas têm esse potencial de encantar, de gerar identificação de uma parte da população, de servir de inspiração para outra parte. E se eu puder descrever em algumas palavras, essa relação é um misto entre paixão, estratégia, talento e criatividade. Então, acho que essa combinação para essa campanha com essa profundidade trouxe, acho que esse resultado. Então, a gente pensa em fazer ações para que essa relação seja perene e não só pontual, né? A gente sempre fala da marca como Ninho, que já é conhecida na favela, fazer sua comunicação, vender o seu produto, mas também deixar um legado. A campanha traz um tema super importante que é o aprendizado. E o que a gente entendeu é que esse aprendizado é mútuo entre pais e filhos, entre mães e filhos, né? E que as mães estão aprendendo todos os dias com os seus filhos, assim como as crianças estão aprendendo todos os dias com os seus pais, né? Essa troca mútua é muito importante e a campanha traz isso de uma forma super clara e emocionante e por isso é tão apaixonante e a gente está tão feliz com o resultado dessa campanha.
Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, 2 nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Só peço a você um favor, se puder. Aprenda o quanto quiser. O Damião decidiu me ensinar a ler e a fazer meu nome para nunca mais ninguém me humilhar. Eu sou o professor, mas eu tô sendo um aluno dela? É isso aí, Reclamers. Estamos de volta com Reclame na Nova Brasil. Hoje recebendo MCDO, músico e vocalista do Afrocidade. Tem a carreira solo começando aqui também. Nós vamos falar muito disso. E Mauro Ramalho, que é CCO da Publicis Brasil. Vamos dar sequência nessa conversa, Ju? O que a gente estava falando? A gente estava falando de representatividade, de diversidade, né? E o Mauro estava contando de um projeto incrível que eles têm na Publicis, né? De capacitação de mulheres pretas, indígenas. E está aberto a todo mundo, né? Recapitulando isso. Podem se inscrever através da... A Carreira Preta está fazendo a curadoria, mas entra nas redes ali da Publicis. O que é o Carreira Preta? Que tem todo o passo a passo ali para entrar. Carreira Preta, eles é um grupo. Um grupo, exatamente. E que olha para as mulheres pretas, enfim, e acompanham toda a jornada dessas mulheres, né? E a gente chamou a Carreira Preta para nos ajudar na fase que, para a gente, é a fase que tem a fase de maior dificuldade, que é a fase da inscrição. Assim, como que a gente coloca mulheres, fazem com que elas se inscrevam e tenham interesse, né, efetivamente, nesse curso. Então, eles estão fazendo toda a curadoria para a gente. Assim, que para a gente é a fase ali que dá, não diria dor de cabeça, mas que a gente gostaria de ter o maior volume de mulheres possível, né, para que a gente possa ali ingressá-las da melhor maneira possível. E aí, eu queria saber como é que as marcas estão percebendo também isso, né? Porque a gente vê que era de um jeito a publicidade há anos atrás. E agora as marcas estão tendo esse olhar. Como é que é o trabalho de vocês dentro das marcas e a receptividade para isso? A receptividade é imensa, né? Então, assim, e o pedido é mão dupla mesmo, né? Então, é um esforço tanto da agência quanto dos clientes, né? Então, acho que os clientes, a agência, enfim... todo mundo já percebeu que não é mais deixou de ser algo social ali, né? Não, mexe no ponteiro mesmo, assim. Então, o consumidor ou a consumidora poder se identificar com a comunicação ali, enfim, com a peça publicitária é fundamental. Então, isso mexe o ponteiro no final das contas, né? Então, a gente mesmo até já deixou esse discurso de lado e agora a gente está falando de business mesmo, assim. Então, deixou de ser algo que é um assistencialismo, assim, não é. Nunca foi, né? Aliás, mas assim, esse discurso pra gente já é meio passado. Então, quando a gente começa a trazer à tona, trazer pra mesa a discussão de que isso vai mexer no teu negócio, vai fazer você vender mais, no caso dos clientes, no caso da agência, vai fazer a agência ser mais criativa, que é o que toda agência busca, né? No final das contas, né? Ser mais criativa, ser mais efetiva, a diversidade aí sim ela vem com mais força, né? E ela acontece de verdade. Pois é, porque a gente era da verdade, né? Ninguém mais compra qualquer historinha ou qualquer uma publicidadezinha e tal. Era da verdade, olha o nosso país como é diverso. Né? Fala em verdade. A semana passada a gente recebeu o Celso Ataíde aqui e ele foi palestrar. Celso Ataíde, fundador da CUFA, um dos fundadores da CUFA e presidente da Holding Favela. Ele palestrou no Festival de Cannes para os maiores empresários da comunicação, maiores agências do mundo, e ele disse que o óbvio, que a favela não é um lugar simplesmente de filantropia. A favela tá cheia de empreendedor, a favela a galera quer fazer negócio. Exato. Isso é um fato. Nós estamos falando, e quando eu falo favela, ele como ele palestrou para o mundo inteiro, tem vários nomes diferentes no mundo, mas são essas comunidades onde está o pessoal com menor renda, porém um poder de consumo absurdo. Só no Brasil são 18 milhões de pessoas, 18 milhões de consumidores nesse local. E aí eu pergunto para você, MCDO, o Mauro está falando que as marcas estão olhando mais para isso, e estão olhando, mas você, do outro lado, você acha que de verdade você se sente representado na comunicação? Você acha que as pessoas se sentem representadas ou você acha que tem ainda muito oportunismo nessa história? É interessante. Eu vejo que, tipo assim, existe esse lugar da representatividade das marcas,
Mas ainda a gente sabe que, tipo assim, um exemplo, você vai pegar marcas que são estrangeiras, grifes, grandes grifes, aí você pega uma Lacoste para essas outras marcas assim, existe esse lugar de colocar esse lugar streetwear e tal, ali às vezes eles fazem uma propaganda e tal, mas eu vi alguns artistas recentemente reclamar desse lugar, né? Tipo, também falar tipo, pô, tipo, às vezes você tá querendo que eu esteja ali na marca, solta, os caras usam, ou então chega a uns mimos, mas às vezes tem um artista mesmo aqui de São Paulo, né? Rian Cria, que ele falou, tipo, pô, tô usando as paradas Lacoste, mas minha cara não tá ali, tipo. Aí ele meio que questionou, né? Fez uns stories e tal, umas paradas. Porque de fato é isso, eu acho que a publicidade, ela é um portal de referência. O moleque que tá na quebrada, quando ele vê aquele artista ali, de fato, que tá mais próximo da realidade dele, ele vai falar, pô. E como você fala, tipo, de fato, se você for ver essas marcas, essas grifes, elas não são baratas, né? Tipo, e aí eu vejo também o lance do mercado da galera que, tipo, que eu acho que é necessário também, tipo, a galera, você vai no 25 de março e a galera que tem seu mercado ali que, por exemplo, falsifica, tudo bem que ela tá falsificando um bagulho que tá ali, você tá usando ainda a grife, mas uma galera não tem condição, então eu acho que a importância dessa galera também, tipo, de consumir algo que vai estar mais próximo da realidade, é necessário, porém também eu acho que é muito necessário também, eu tô falando de flexibilizando e entendendo as realidades. Sim. Como é muito importante também a gente valorizar as marcas locais, né? Tipo, por exemplo, o skateboard, ele tem muito isso, assim, tipo, na minha vivência com o skate, tem uma galera, tipo, local, que faz umas roupas, tipo, uma galera que faz as alfaiatarias mais undergrounds ali e tal, tipo, Sim. e uma galera que faz, tipo, tem uma marca mesmo aqui de São Paulo, Microcosmo, que os moleques tem tipo, sabe, tipo, uma marca, os caras fazem em casa mesmo, com uma máquina de costura ali, faz as roupas, e tipo, pô, uns veludo cotelete. Te representa. Me representa, sabe? Então, tipo assim, porque a gente tá falando de um lugar mesmo da realidade da gente, falando de povo brasileiro, né? Sim. Vai estar mais próximo da nossa realidade. Aí tem um grande amigo meu que ele é skatista profissional, que é o Luke da Cheat, que é o Felipe, ele é da Converse, ele é atleta da Converse, mas ele criou uma marca dele chamada World Cheat, que ele pega e, tipo, e ainda tem essa questão, ou como que a periferia, ela consegue pegar uma marca e ela consegue reinventar, é muito diferente, ela não vai pegar simplesmente a marca, a estética da moda já vai ser diferente. Entendi. O moleque da quebrada, ele vai pegar uma roupa de grife, uma Lacoste, mas a forma de como ele vai construir a sua estética vai ser diferente. Então, eu acho que é muito necessário que as marcas, elas observem mais isso. Fala, tipo, pô, a galera tá dando outra visão, e aí acho que seria meio que bobagem deles, não olhar e não falar, tipo, não vou valorizar, os caras estão criando uma outra estética e trazendo uma massa, porque a periferia ainda é muito maior, como é que eu não vou viabilizar essa questão? É como o Oakley e Juliette. É como o Juliette, o Oakley, tipo, é diferente. Que existe, que obviamente a galera vai utilizar, mas assim, existe uma maneira diferente de você consumir o Oakley. E é isso, a galera vai usar nas cores, sacou? Tipo, já vai ser um diferente. Às vezes tem um bagulho meio formal, sei lá, tipo, vou dar mais um exemplo. A Polo da Lacoste é o mais casual, tem essa moda casual. O cara vai pegar da periferia, ele já vai colocar de luxo. Ele já vai colocar de outra forma, já vai vir até pro lance ali mais do streetwear, ele vai conseguir transformar isso, ele já vai usar aquela Polo que ele usa, que seria para usar com a sarja, ele já vai, sei lá, botar uma outra referência. Ele já vai ficar style, você vai botar uma Kendall, ele já vai botar um short tactel, o bagulho já vai ficar diferente, então ele já cria outras estéticas. Sim. Acho que a periferia tem isso. E é muito necessário a gente ter essa linguagem perante, tipo, como você falou, a galera que mais consome. Então, tipo assim, eu acho que existe esse viés. Como é que você vai dar bobeira? Você não vai dialogar com essas pessoas, né? Da democratização no universo da música, né? Mas isso acontece na comunicação também. Essas marcas menores, né? Há uns anos atrás, não tem projeção, né? Aonde que eles iam comunicar, aonde que ia se Como é que eles se conectaram, Então ficava muito local ali, né? Na comunidade local mesmo, né? Agora, com a democratização, isso vai pro mundo, né? Como é que a propaganda consegue galera, ler essas também, pessoas? Né? Outras marcas daqui, nacionais, marcas pretas que estão, tipo, no São Paulo Fashion Week. Exato. Que tem espaço agora. Os meninos da Ateliê Mão de Mão. Como é que a propaganda consegue ajudar a inserir, a ler esse cenário que é tão grande?
De referências? De referências, de necessidades, de usos de... Como é que você consegue ver isso a partir de uma agência de propaganda trancada? A gente está bebendo o tempo inteiro dessas fontes, né? Na Publicis, por exemplo, a gente tem um departamento lá que chama Brain Lab, que fica coletando todos os dados do que está acontecendo em diversas cenas ali para nos ajudar. E nos ajuda realmente com data, ali, com dados, para a gente poder fazer as nossas campanhas, para a gente poder lançar produtos, enfim, fazer as iniciativas publicitárias. Né? Então, a gente bebe muito dessas referências. E quem que toca esse departamento? Quem são essas pessoas que estão buscando essas referências? Se errar, ferrou. Exatamente. Esse departamento, ele fica acoplado à mídia. Então, quem toca hoje é o Maurício, até um salve para ele lá. Claro. Então, o Mal toca toda essa área junto com o Ti. E eles ficam o dia inteiro mapeando quais são essas oportunidades aí, o que surge de legal, seja para alguma coisa de oportunidade que a gente faça, ou seja para alguma coisa programada. Né? Então, nos ajuda demais mesmo. Agora, qual é o peso das redes sociais na divulgação do trabalho? Por exemplo, do Afrocidade e agora do seu trabalho solo, por exemplo? O peso das redes sociais, eu acho que hoje a gente tem vários veículos, né? E acho que é muito importante. A gente tá, tipo, a juventude... eu sou novo, né? Tenho 33 anos, mas eu vejo a molecada de 20 anos, 22, 23 anos, de 10 anos mais nova. Tipo, a importância de como essa juventude, ela dialoga com a rede social é muito sagaz, assim, tipo... Então, tipo, o bagulho tá acontecendo aqui no agora, eles já estão construindo... Então, eu acho que é muito importante a gente tá atento, porque, tipo, essa juventude, ela já faz esse movimento. E eu acho que aí, voltando para uma questão de comunicação relacionada às marcas, é muito importante a galera estar atento, porque o lifestyle ele tá acontecendo na vida real, nas ruas. Agora, né? Mas ele tá acontecendo agora nas redes sociais. O lifestyle, a galera tá aqui, tipo, por exemplo, eu sou de uma época que quando eu era mais novo, o skateboard, pra você ter acesso a um vídeo de skate, você tinha que ir, era um VHS, era não sei o quê. Então, tipo, era alguém que já tinha uma grana. Então, hoje em dia, não sei, abre o Instagram, a galera já tá fazendo vários vídeos, não sei o quê. Esse cara a galera já bota um dumpzão, assim, tipo, de vivência, foto, não sei o quê, vídeo. Então, edita num aplicativo gratuito. Hora já foi, tipo, então, é muito importante a gente reconhecer que tá tudo mais acessível. Só que eu acho que aí vem a questão da questão do empreendimento e da autossustentabilidade do artista e do empreendedor. Que eu acho que aquilo ali tá existindo um movimento, e eu acho que é como enxergar esses artistas, como entender esse lifestyle, fazendo com que, tipo, esse artista tenha acesso, sabe? O artista em si, o atleta, seja lá qual for, como vai ter acesso a fazer isso, movimentar, isso, capitalizar, sabe? Tipo, porque muitas das vezes a gente vê também uma realidade meio que ilusória, também isso existe muito, né? Tipo, às vezes o moleque tá lá, tipo, não sei qual, 1 milhão de seguidores, não sei o que, pererê, mas não tá ganhando grana com aquilo também. Então, acho que é de entender como essa ferramenta vai fazer você ganhar dinheiro. A gente vive numa realidade que é isso. Você citou algo muito importante naquela... São a maior parte da periferia que consome. A gente sabe que às vezes as grifes não é barato, sacou? O bagulho já é caro. Mas quando o cara compra, ele paga o mesmo preço que todo mundo paga, né? Entendeu? Tipo, e aí, mas aí tem aí, se ele não for na 25 de março. Se ele não for na 25 de março. Se ele não for lá, entendeu? Tipo, que é a acessibilidade. Mas eu acho que como a gente, lógico, não vai salvar todo mundo, tem como, mas uma referência que você já tira dali já é um espelho para o moleque sonhar também, né? Tipo, e falar, não, é isso mesmo, a arte tá dando essas possibilidades, a música, o empreendimento, a publicidade tá dando outras possibilidades, né? E eu acho que tá tudo entrelado, né? Hoje em dia, o maior veículo de publicidade, ela tá no celular. Antigamente, a gente tinha outros acessos, televisão, outdoor, não sei o que ainda existe. Mas hoje em dia, o moleque já abre o celular aqui e já toma. Tá conectado o tempo inteiro. Uma bomba de comunicação relacionada a isso. Então, acho que é nesse lugar. Ô Mauro, e falar em celular, falar em tecnologia, e como isso impacta na vida das pessoas, tanto no consumo quanto, não no consumo de marca, mas no consumo de conteúdo e como interfere no lifestyle. A gente teve outro dia a onda dos dados, que não vai acabar nunca, como você citou no Brain Lab. A gente teve o metaverso, que o ano passado todo mundo falava, e esse ano o metaverso já diminuiu. A gente tem a inteligência artificial, que não se fala de outra coisa. Só estamos vendo como é que ela ajuda, se ela ajuda a gente ou se ela substitui a gente. Como é que você vê todas essas ferramentas impactando na propaganda, no dia a dia? E qual você acha, aí é sua bola de cristal, que é a próxima
milhão de próximo dólares ali. passo que vai chacoalhar esse mundo? Eu acho que assim, o mundo nunca vai ter menos tecnologia, né? A gente sempre vai ter mais, É daqui mais pra frente, e mais. né? É daqui para frente. Então, assim, já incorporou, né? O metaverso, ele veio, já foi incorporado, transformado, né? E aí a gente vai para a próxima, né? Se você pega a curva de aceleração de tecnologia, é uma coisa absurda, assim. Há uns anos atrás demorava 1, 2, 3 anos para vir uma nova tecnologia. Agora demora literalmente dias, né? Daqui a pouco horas, enfim, por aí vai. Então, é uma curva exponencial, né? A curva da tecnologia. E ela vem sendo incorporada na publicidade, né? Então, hoje em dia, eu digo que a vida do publicitário hoje em dia, ela é realmente... Claro que cada fase tem as suas dificuldades, né? Mas hoje, a gama que a gente tem que pensar de meios é uma coisa assustadora, né? Então, antigamente, você pensava ali em TV, em rádio, impresso, e era isso. Agora, o espectro é gigantesco, né? Então, eu acho que... E aí, a gente estava, antes de começar aqui o programa, a gente estava falando sobre as ondas da publicidade, né? Então, a gente realmente teve uma onda que era tudo era performance, né? E não se falava em outra coisa, era performance, para extrair ao máximo ali, né? O que a comunicação tem de potencial. Depois veio do Data, né? E foi incorporado Data. Tudo era Data. Dados que a gente vê toda hora aí quando você entra no celular, Exato. E deixa um rastro e... Falou ali, quando explica na prática para quem tá ouvindo a gente como é que o dado impacta na nossa vida. Agora. O dado, ele é assim, hoje ele é tudo, né? Pra gente poder descer um plano hoje de comunicação sem Data, assim, você tá dando um tiro literalmente no escuro e você não sabe quem você vai acertar. Quando você traz Data, você fica muito mais assertivo, muito mais efetivo e você consegue falar você sabe com quem você tá você falando. sabe com quem você tá falando. Então a comunicação ela fica mais assertiva. Aí a pergunta, é difícil responder essa pergunta aí de 1 milhão a bola da vez, mas eu não diria que é uma nova, porque tecnologia sempre vai ter, eu acho. Às vezes é uma nova utilização. É uma nova utilização. E é aí onde eu acho que tá vindo a nova onda que parece que tem um resgate à criatividade, assim, está dando importância para a criatividade novamente, né? Então, de novo, a gente teve a onda da performance, a onda do data, isso tudo foi incorporado, agora está vindo de novo e discutindo muito criatividade, né? Como que as marcas elas podem ser mais criativas. E esse é um diferencial ali, né? O que vai... Marcas com propósito, marcas criativas, isso também vai vender mais, atrelado a tudo que foi construído até hoje, né? Performance, data e agora atrelado à criatividade. Então, assim, eu vejo essa discussão muito forte, né? Então, a gente vê agora, saímos de Cannes, né? Enfim, desse ano, com uma discussão fortíssima, as marcas querendo discutir criatividade, né? Então, eu acho que agora isso vai vir com muita força. E que bom, né? Enfim, para um criativo, isso, é uma fase de ouro, né? Que eu acho que a gente está vivendo. Então, muito bom. Eu acho que essa questão do que você falou, né? Que vem um pouco do gancho que eu vou pegar, tipo assim... as pessoas que vão trabalhar perante ao produto. O Afrocidade, ele é um produto que, tipo assim, que tá relacionado a um público-alvo, que tem um resgate, enfim. A pessoa que vai trabalhar na comunicação, ela tem essa relação, né, de, tipo, saber quem vai atingir. É uma pessoa que tem que conhecer minimamente o propósito com certeza. Daquilo ali, daquilo que vai atingir. A pessoa que vai trampar comigo, ela tem que minimamente entender o que eu quero passar para ela poder fazer essa comunicação, né? Então, acho que você falou, isso é muito importante a gente ter essas estratégias, né? Tipo, eu mesmo no meu trampo ele tá começando, ali eu tô começando, tipo, eu tô com um disco pronto e tal, mas aí eu não vou conseguir a gente às vezes não consegue dar conta de tudo. Aí eu coloquei uns moleque lá mesmo, da minha quebrada lá, um moleque novo, um moleque que não tem recurso, mas um moleque criativo, para eles ficarem nesse lugar. Tipo assim, que é os moleques que vão trabalhar minhas fotos ali, questão de audiovisual, de videoclipe, ao mesmo tempo eles vão estar ali relacionados à minha rede também, porque tão próximo da minha realidade, tem esse lance de eu ser uma referência para eles e eu chamar os moleques pra trampar, tipo, comigo. Os moleques que às vezes estavam no CLT ali trampando, um moleque cheio de criatividade querendo trampar com arte, eu falo, tipo, não, vamos pra cá, vamos construir esse bagulho aqui junto aqui, eu boto uma fé em vocês, a gente vai conseguir, mas o que importa é a sua criatividade perante a isso. Ô, MCDO, e como é que você faz parte dessa banda, e aí que momento que o artista pensa, não, eu vou, em paralelo a isso, começar a pensar uma carreira solo? Que momento que você acha que... E aí, por quê? Qual é o propósito? De vou deixar a banda, eu preciso falar outras coisas ou não? Eu preciso expandir... Não é deixar falando a banda, mesma coisa. Nem em paralelo, é manter.
só pegar carona, porque assim, é muito comum você ver, o cara tá numa banda e a banda tá com sucesso, e aí ele monta uma carreira paralela, uma carreira solo paralela. O que leva o cara a montar uma carreira solo? Sim. E continuar na outra sim, banda. Sim. É interessante. Antigamente, a gente via que, né, você vai nos anos 90, o artista tinha uma banda, a galera tava muito mais presa à gravadora, a contrato e tal, não sei o quê. E aí, às vezes, o cara tinha, sei lá, tava querendo falar de outras coisas e não podia. Mas lá naqueles anos 90, início dos anos 2000, a gente tem, um exemplo, uma grande inspiração para mim era o Plant Ramp. Um exemplo, Plant Ramp tem 3 frontmen, né? Tipo, exemplo, você pega Marcelo D2, Benegão e Black Alien. Mas quando o Plant Ramp surge, é um sonho que vem muito relacionado a Skank, que foi o idealizador do Plant Ramp, que ele via em Marcelo D2 algo fantástico. E ele fala, velho, ele já estava lá no futuro vendo toda aquela referência. Marcelo D2 encabeça esse processo e vai como frontman. E aí Black Alien, ele já vinha de outros processos paralelos, que era a relação que ele tinha com o Speed, que era Black Alien Speed. Ele já tinha outro projeto, ele vai pro Plant. Benegão já tinha o Benegão e seletores de frequência e vai pro Plant. Os caras, eles... Lá naquela época, eles já estavam mostrando que era possível isso acontecer. Numa época que era muito mais difícil o artista ter essa relação paralela, porque era um outro mercado, né? Então, tipo assim, eles já estavam vindo. O Plant Ramp existe, somos nós 3, mas eu tenho um outro projeto paralelo aqui que dá pra funcionar. Sim. Black Alien também e tal, não sei o quê. E eu acho que o acordado dentro desses desejos, porque, tipo, a arte, acho que a arte, ela mexe muito com algo muito íntimo e espiritual e intrínseco de cada ser humano. Individual total. Individual. O Afrocidade, quando ele surge dentro da minha realidade, ele é um projeto que eu já era um artista, eu já era MC, sempre fui MC, eu sempre fui o rap, vim do rap, essa é a minha caminhada. Então, eu repito, o Afrocidade, ele não me fez como artista, ele me projetou. E eu reconheço isso extremamente, eu sou muito grato, ele me projetou e me projeta, porque o Sul e o Sudeste não iam me conhecer se não fosse a Afrocidade. Entende? Tipo assim, outros artistas. Eu não estaria aqui, inclusive, se não fosse a Afrocidade. Claro. Então, tipo assim, mais uma galera já sabe da minha caminhada, lá onde eu vivo, aonde eu tô em Salvador. E, tipo assim, o desejo de MCDL colocar um outro trabalho é relacionado que, tipo assim, o Afrocidade, ele é uma diáspora musical. Ele não é um grupo de rap. Então, eu levo... quando a gente fala a diáspora, elas são diversas referências do que é essa grande África. Então, quando a gente vai para a Bahia, que é a nossa realidade, que é essa África gigantesca, esse continente, esse lugar gigantesco perante ao mundo. O que é a Bahia perante ao Brasil? Então, esse lugar gigantesco. Então, essa diáspora musical, ela está relacionada a esse MCDO ser uma referência e levar o rap ali para dentro. Aí você pega David, Marcel e Gutinho, que são os dançarinos que têm uma referência muito grande com o pagode, com o pagodão de periferia. Aí o maestro, que ele é multi-instrumentista, o cara vem de várias vertentes da música preta, ele é Ogan, que tem uma relação muito forte com a música de terreiro, com a música das religiões de matriz africana, com o restante da percussão. E cada integrante tem uma relação com a música preta. Então, tipo, quando a gente mistura essa diáspora musical da Afrocidade, o MCDO, ele tá contando quem é MCDO. São diversos anseios, diversas outras existências que tá aqui dentro de mim. Um exemplo, eu falo de astrologia nas minhas músicas. Eu falo de coisas que, tipo, sabe? Que é seu. Que é muito meu, muito mais de mim. Assim, quero falar de skate, de coisas que tá relacionado a muito mais quem é MCDO. E esses desejos, eles surgem há muito tempo. Tipo, eu tentei experimentar meu primeiro trampo solo em 2010. Eu era de um coletivo chamado Representa Clã. Esse coletivo acabou e eu tentei produzir junto com um outro mano que era integrante do Representa Clã, e ele é beatmaker, faz beatbox, ele é cabeça beatbox. Ele, tipo, faz beatbox, pega daquele Fernandinho beatbox ali, e ele é beatmaker também. Ele falou, mano, vamos produzir umas paradas suas. A gente começou a produzir. Só que aí, naquela época, quando a gente começou a produzir, eu era o cara que canetava, rimava e tal. Quando a gente tava com o trampo pronto, eu olhei assim e falei, velho, nada de marketing digital, não sei nada. E era um outro momento, 2010 ainda não era essa parada do Spotify e tal, mas ainda tava muito no YouTube, era o Facebook que era ainda a plataforma ali, enfim, da vez, sacou? Mas aí, tipo, eu não entendia o que era, como eu ia impulsionar a publicidade do meu trampo, quem ia fazer o marketing, que não sei o que e tal. E existiram muitos artistas na caminhada da música independente que era tudo isso. Tem artistas que, se você for ver, foram artistas que desembolou, meteu mão
E eu precisei reconhecer isso. E quando eu olhei, eu falei, tipo, pô, não tem como ser eu estacionei. E aí foi coisas que eu tava vivendo no momento também. Minha mãe chegava, tipo, minha mãe é a pessoa que mais me inspira e acredita no meu sonho. É mãe, né? Ela olhou e falou, vem cá, isso é que você tá fazendo daqui a 10 anos. Como é que vai estar? E daqui, dinheiro e tal, não sei o que. Ela me fez dar aquele espaço para trás e a Afrocidade surge. E me formou, me projetou, me deu outras... Entender o game, entender o mercado e tal. Eu precisei passar por toda essa caminhada para hoje eu estar mais seguro do que eu quero. Inclusive, decidido de que eu não vou meter mão. E tem uma vivência ali coletiva e tal, muita coisa que foi importante, mas MCDO ele tá a fim de colocar esses outros anseios de coisas muito mais particulares e que eu acho que hoje em dia a gente consegue. O acordo ele tá muito dentro da lealdade, acho, da honestidade. Sim. No momento que eu colo ali na Afrocidade, que eu dei minha palavra, acho que a palavra vale um tiro, sacou? A palavra é a verdade, ela é uma só. Certo. Eu tô dando minha palavra e falo, irmão, estamos aqui é uma caminhada, uma família... Existe uma missão, a Afrocidade é uma missão, que não tem como fugir dessa missão, que foi dada, é caminho mesmo, é algo de ancestral, é orixá, Claro. E eu tenho outra missão também, individual, assim como cada integrante também tem uma outra missão. E a gente consegue conciliar, né? A gente tem exemplo de Russo hoje, né? Passa pulso do Baiana System, que é o porta-voz do Baiana System, e tem a carreira dele, sabe? Eu acho que a gente consegue conciliar, acho que é muito mais relacionado a segurar e encarar essa responsa dentro da verdade mesmo. Isso é importante. A gente está chegando na parte final do programa e é legal a gente chegar falando dessa individualidade, porque essa parte final é justamente uma parte de autoconhecimento, onde você tem a oportunidade de avaliar a si próprio. Vou começar com você, Mauro. Você tem uma trajetória, a gente nem chegou a explorar muito a sua trajetória internacional, mas você tem uma trajetória pessoal que obviamente impacta no teu gerenciamento, que você gerencia marcas e pessoas. Mas você é o Mauro, você tem a tua individualidade. Quem é o Mauro hoje que talvez as pessoas não tenham conhecido ainda? O Mauro lapidado por toda essa experiência que você viveu. Eu acho que o Mauro hoje, eu já me apaixonei e divorciei da publicidade algumas vezes, assim, né? Então, eu tenho essa... Até acho que eu, enfim, pela minha trajetória, né? Nasci no digital ali, então eu nunca fui muito defensor da publicidade tradicional, tá? Então, eu sempre me apaixonei e me divorciei. E premiação, mesma coisa. Então, tinha épocas que eu era super a favor, épocas super contra. Hoje eu fiz o pacto de novo com a publicidade, assim. Então, o Mauro de hoje acho que tá muito empolgado em fazer as coisas acontecerem, né? Então, quando eu vejo a nossa indústria de comunicação, né, passando por transformações brutais e eu poder fazer parte desse momento, para mim é muito único, assim, né? Então, quando eu olho o Mauro de hoje, eu me vejo muito mais maduro, muito mais seguro da minha trajetória, né, que foi acontecendo organicamente ali. Então, hoje eu consigo me enxergar enquanto criativo e projetar Publicis para onde eu acho que, enfim, que é o futuro da comunicação. Né? Então, acho que é um momento muito particular, assim, bem individualista mesmo, que eu olho e falo, puta, que momento legal, né? De estar vivendo numa agência grande, né? Numa agência, a Publicis é uma das maiores do mundo. É uma das maiores agências que tem hoje, né? Então, poder ter a oportunidade de colocar toda a minha trajetória, toda a minha bagagem para transformar a publicidade, puta, para mim, assim, é uma coisa que não tem preço mesmo, assim, né? Então, tô feliz na jornada. Tá de lua de mel? Tô de lua de mel de novo, é isso aí. Bom, e você, só tipo assim, né, aproveitando o gancho, queria falar que na pandemia eu comecei a produzir, eu tenho muitas coisas de lá de 2010, naquela época que eu tinha canetado. Eu nunca parei de escrever, desde o meu processo criativo com a Afrocidade, ele sempre teve ali muito intenso, porém eu sempre, tipo, escrevi outras coisas. E o meu trampo, ele tá muito relacionado ao rap mesmo, e as vertentes do rap, né? Tem o rap como música, tem o boom bap, tem o trap, tem o drill, tem outros movimentos, né, desse segmento, outros desejos. E ali, tipo, eu comecei da pandemia pra cá a canetar muita coisa. Tipo, aproveitei a pandemia como todo esse caos que a gente tava vivendo, né, a escrever. E eu produzi algo com o Marcelo, que é um mano que tem um estúdio chamado Aquahertz, que é lá na Liberdade. A gente produziu várias coisas. E eu meio que tava já com algo meio que pronto, assim, tipo. E aí eu falei, pô, essa parada tá pronta aqui, da hora, tá não sei o quê. Só que é algo muito assim, eu tenho uma parada muito de ouvir minha intuição nesse lugar dessa conversa, tipo, algo falando ali. E aí meio que falava que, tipo assim, pô, esse trabalho, ele pode ser mais lá pra frente. E aí quando passou o carnaval agora, eu tava com outros acervos guardados, outras coisas.
E eu peguei e já tinha conhecido um mano chamado Raoni Braz, que ele produziu uma das primeiras músicas de Matuê, que ele é lá de Salvador, mano. Legal. Foi a música Sem Placas, que foi um dos primeiros hits de Matuê, assim, que bombou. E moleque novo, produtor musical, assim, monstro. E eu conheci ele através de um amigo. E aí a gente foi produzir umas 2 músicas. E essas músicas ficaram meio que inacabada. E aí ele falou, velho, vamos terminar essa música, terminar. A gente ficou meio que naquela, tipo, não rolava a gente se encontrar. Quando passou o carnaval, eu tava já com outras coisas assim. A gente entrou um mês assim. Puf, quando a gente foi ver o disco pronto. O teu disco solo. O disco todo pronto. E aí já com produção dele, quando eu olhei, a parada já tava madura. O bagulho é alquimia mesmo. A gente entrou no estúdio, a parada fluiu com coisas que eu já tinha, coisas que surgiu ali no processo de pesquisa, de referência. E aí, é isso. O disco está sendo produzido, vai sair agora, meu primeiro tampo, produzido por Raoni Braz. E tem muitas coisas guardadas, que vai pro mundo também, produzida por Marcelo. E aí eu já tô nessa caminhada, né? Tipo, já tá tudo, a música pronta, o disco finalizado, mix, master. Então aproveita também, e fala do já divulga, show, né? Já fala do show. Também, ia rolar um lançamento agora, só que a gente tá organizando aquele processo natural das coisas, e aí não rolou agora, mas vai sair esse ano ainda, os singles e o disco, né? Logo a galera ficar sintonizada, e aproveitando que ele tá aqui em SP também, em São Paulo, né? Pra gente falar do Bora Fest, que é a galera do Bora Cast, né? Que fez esse convite pra gente. A gente vai tocar agora. Não podemos esquecer de falar, né? A galera que tá sintonizada aí, pegar a visão e colar na sexta-feira, dia 14 de julho, na Casa Natura, o Afrocidade, em sua completude total, estará aqui presente. Legal. Né? Pra fazer a galera meter dança, se conscientizar, trocar essa energia, se permitir, né? Em diversas formas a gente poder se permitir viver a vida, né? Nós, seres humanos em si. Animal. E aí, se a arte ela é portal pra isso. E aí fica sintonizada aí a galera pra chegar isso, grandão, aquele jeito. É isso. É uma oportunidade pra vocês conhecerem a Casa Natura, que é uma casa de shows muito legal, fica em Pinheiros. A gente tá falando com o Brasil inteiro, né? Primeiro no podcast a gente tá falando, não tem limite a internet, e na Nova Brasil FM a gente fala com o Brasil inteiro, inclusive com Salvador. Então, se você não conhece a Casa aquele Natura... beijão, aquele abraço pra Salvador, Camaçari, que é a nossa cidade de origem. E se vocês Família não conhecem... de Camaça City. Se vocês não conhecem ali o polo de Camaçari, vai legal, é um polo industrial grande, mas você tá do lado da Praia do Forte, você tá do lado de Guarajuba e de lugares muito bonitos ali. Sim. Lindo. A Bahia é fantástica, hein? O litoral de Camaçari ali, que essa é a parte que é conhecida como a Costa Verde, né? Como litoral norte, que é as praias de Camaçari, que são maravilhosas, né? É lindo. Tem uma conexão muito forte com a natureza, Arembepe mesmo, que até a aldeia hippie de Arembepe ali. Com aquela aldeia que a Janis Joplin ficou acampada Janis Joplin colou lá, teve uma vivência, John Lennon também. Cheio de história. Essa galera, só isso. História. E você, Mauro, quem quiser trabalhar contigo na Publicis, quem quiser conhecer mais da tua história, quem quiser participar desses projetos muito bacanas que você citou, de diversidade, como é que faz? Olha, a gente tem um canal, enfim, com a assessoria da Publicismo. Eu sou um cara super aberto mesmo e eu costumo ser bem acessível. Fui minha trajetória inteira e gosto de ser. Gosto de conhecer pessoa, principalmente essa geração mais nova. Né? Então, só chegar ali com a gente ali que vai ser muito bem-vindo. O Instagram, como é que faz? Instagram da agência, um canal LinkedIn. Direto ali. Léo é o cara que cuida da nossa assessoria ali, da Publicis. Entra lá, manda direct, LinkedIn, pode acessar o meu perfil ali, que vai ser um prazer. O teu digital, MCDO? Meu Instagram tá como MCDO, tudo junto, MCDO_1, de número 1. O do Afrocidade é @Afrocidade, tudo junto, não tem erro. E nas plataformas digitais eu tô como MCDO, tudo junto, maiúsculo, MCDO. Você pode lá conferir algumas participações que eu fiz. Eu fiz participação no último disco do Quadro. Com a música um abraço pro Jeff, hein? Nossa, você é louco. Realização de um sonho. Os caras foi inspiração pra minha vida, assim, pra estar onde eu estou. E eu participei desse disco novo do Quadro, na música Não Passaram Batido. E tem uma participação também em um coletivo chamado Rock Sport, que é do meu grande irmão Luke, da Tite, que ele é skatista profissional da Converse, e ele criou esse coletivo que envolve moda, skate, música, que ele também tem a marca dele, World Shit. Eu participo de 2 músicas da mixtape Volume 1 da Rock Sport,
E eu tenho uma música que eu lancei produzida pelo Marcelo da Aquarret, chamada Barriga Vazia. Que é uma música que tem uma história muito linda assim, na composição dela, que foi a primeira vez que eu fui pra Olinda, em Recife e tal. E aí tem uma vivência assim, muito com essa relação do Nordeste em si. E de cada lampião que habita na periferia, né? Nas grandes periferias, né? Ou seja, tem trabalho para conferir. Gente. Quero agradecer a presença dos dois. Mauro, muito obrigado. Que bom que deu certo. Sempre um prazer, gente. Bom, Obrigado. obrigada, gente. Sucesso, Muito bom. sucesso na sua caminhada solo também. Desejo o maior sucesso para você, Ju. Que bom. Que bom estar aqui legal, contigo, né? viu, Ju? Sempre muito bom, trocando. Que bom. É isso aí. Convidados especialíssimos toda terça-feira para vocês. É isso. Continue acompanhando a gente aí. É isso. Terça-feira que vem a gente tá aqui de volta com mais 2 convidados especiais para construir histórias bacanas que vão ficar como rastro aí na internet, no Spotify, no YouTube, nas redes sociais da Nova Brasil também, para você conferir e revisitar quando você quiser. Até a terça-feira que vem. Abraço. Tchau.